Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro sobre o livro A Peste de Albert Camus. Nos encontros anteriores, nós pudemos conversar um pouquinho sobre a natureza da obra, um livro escrito e publicado no pós-Segunda Guerra, em 1947. O tema é um tema bastante contemporâneo, uma vez que ele trata de uma peste, a ocorrência de uma peste na cidade litorânea de Oran, na Argélia, e levantamos, alguns temas que nos parecem muito próprios. Lembrando sempre que o intuito desse canal, desses nossos encontros, é fazer uma leitura filosófica das obras da literatura, que nós chamamos obras clássicas da literatura, tanto antiga quanto contemporânea, na medida em que nós podemos, por esse viés, trabalhar os temas que são os temas próprios da filosofia através da reflexão filosófica. E nesse nosso terceiro encontro, claro, né, esses nossos encontros não se dedicam a contar a história do livro, até porque nós queremos que vocês leiam, né, a ideia da provocação desses nossos encontros é justamente fazer com que você se interesse pela leitura dos romances, dessas peças. Nesse encontro nós vamos levantar alguns temas e a partir de algumas citações aqui do texto do Camus, eu quero refletir com vocês sobre os temas destacados nesse terceiro e penúltimo encontro sobre a obra A Peste, de Camus. E o primeiro dos temas diz respeito à separação. Bem, só para lembrar um pouquinho, a cidade de Oran, no livro, está sendo acometida de uma peste que primeiro se manifestou através da morte dos ratos e depois passa a infectar as pessoas que, uma vez infectadas pela peste, têm uma morte bastante rápida, né, sofrida e rápida, e a peste está fora de controle. Então são tomadas algumas medidas sanitárias muito parecidas com as medidas que nós assistimos no mundo hoje pela pandemia da Covid-19, né? E já vimos em sociedades e em épocas anteriores. E um dos temas lançados pelo livro é o tema da separação. Há uma passagem aqui no texto que diz assim: a separação de um ente amado, sentimento individual, desde as primeiras semanas se tornou sentimento geral. E com o medo foi a principal tortura deste longo exílio. Camus lembra que o tema da separação é um tema recorrente na existência humana. Nós nos separamos das pessoas que nós amamos por diversos motivos, seja pela consciência da finitude que se estabelece na morte, seja por separações que se dão pelas mais diversas razões, tais como a separação conjugal, a separação de alguém que vai morar em uma terra distante, e até mesmo a separação pós-moderna, que é aquela que é trazida pelo esquecimento. Nos separamos e nos distanciamos dos amigos. Mas isso, por mais doloroso que seja, ou todas essas formas de separação, por mais dolorosas que elas possam parecer, elas se naturalizam, elas têm um toque de naturalidade, é como se a vida nos impusesse esse movimento. No entanto, em Oran, as pessoas eram impostas à separação, e aquilo parecia trazer um sentimento ainda mais amargo, ainda mais difícil, ainda mais dolorido, porque não se tratava meramente de uma separação individual, mas sim de uma separação ocasionada, sugerida pelas forças da peste, pela força da doença que se impunha na relação dos cidadãos de Oran. Bem, com a separação advém o fenômeno da solidão, né? E aí, mais uma vez aqui no texto, nós temos: até a leve satisfação de escrever nos proibiram. A cidade se desligava do país, cortavam-se os meios de comunicação usual. E, além disso, um novo decreto impedia qualquer espécie de correspondência, para evitar que as cartas levassem à infecção. Então, essa separação era uma separação que se preenchia também, que se realizava através desse momento, digamos assim, de forçosa segregação social. Como eles precisavam se proteger dos possíveis focos de contágio, e é sempre bom lembrar que nós estamos aqui aí no final da primeira metade do século XX,
então os meios eletrônicos de comunicação eram desconhecidos, então vigiam as cartas. Até mesmo as cartas eram proibidas na medida em que era preciso evitar qualquer possibilidade de contágio este que eles guardavam ainda sob o manto do desconhecido, não sabiam como que a peste se propagava entre as pessoas. Então a separação primeiro e a solidão que a separação evoca, elas aparecem no texto, né, no livro A Peste, elas são abordadas por Albert Camus de uma maneira quase que sequencial, e daí o trato dos temas na perspectiva filosófica, né? Na medida em que as separações, sejam elas naturais ou forçosas, sejam elas consequências da nossa existência ou consequências de um mal exterior, de uma força exterior, essa separação leva quase que de forma inconteste ao sentimento da solidão. Então é mais ou menos isso que o Camus está tratando. E um romance como este, uma peça da literatura como esta, tem a vantagem, né, tem o avanço de representar também uma abordagem, digamos, nada heterodoxa, né, nada comum dos problemas da existência. Isto é, ele vai além de simplesmente narrar a história e oferece ao seu leitor uma reflexão sobre esses temas que ele levanta, tendo a cidade de Oran como palco de fundo. Bem, aí é também uma retratação que Camus faz das cidades, né? E nós chamamos isso de vida exterior, né? Ele diz, e aí palavras aqui do texto, indicavam a morte do comércio em consequência da peste. E, ato seguinte, a primeira reação, por exemplo, era culpar o governo. A resposta do prefeito às críticas à imprensa, que eram: não seria possível tornar mais flexíveis as medidas? Essa resposta foi imprevista. Imprevista porque o inusitado da peste desafiava os pensamentos e as situações propostas pela sociedade de então. Então, algo que mexia com a normalidade, algo que mexia com o cotidiano, com a nossa rotina, a rotina das pessoas. Então a peste, para além dos males, que eram os males da doença, né, do sofrimento físico, trazia também um forte conteúdo no sofrimento psíquico. Por quê? Porque ela representava essa alternância, esta, digamos, destruição da rotina da vida cotidiana, que de uma certa forma ela traz também um sentimento de segurança. Aqui é impossível não pensar em um companheiro de Camus, o francês Jean-Paul Sartre, companheiro durante um período, né, porque eles tiveram uma relação de amizade um pouco turbulenta. Sartre tem um livro chamado A Náusea, em que ele começa da seguinte maneira: o personagem lá todos os dias acordava às 3 ou 4 horas da manhã, porque passava um motoneiro, né, passava uma espécie de um bonde na rua onde ele morava. Então todos os dias, naquele horário, ele despertava. E aquilo, dizia Sartre na Náusea, aquilo trazia ao personagem uma sensação de segurança, porque como se repetia todos os dias, transmitia para a pessoa que as coisas continuavam tais como elas eram, ou seja, elas não mudavam. Então, a nossa perspectiva de estabilidade é uma perspectiva que também traz segurança. E voltando à peste, do livro de Albert Camus, a peste transmuta essa relação. Então ela abala a normalidade, ela abala o conforto, a zona de conforto que nos transmite tanta segurança. Há um personagem sobre o qual nós falamos anteriormente, mas que se destaca na peste, que é o Legrand, né? O Legrand, José Legrand, é um funcionário da municipalidade que está escrevendo um livro. Ele é um homem humilde, ele é um homem de poucos conhecimentos, mas ele desponta como uma pessoa muito atuante no combate à peste. Ele é uma das pessoas mais próximas do Benarrier, que é o médico central, que é o personagem central do livro. E o Legrand, ele escreve um livro e ele conta para o Benarrier
o motivo dele escrever esse livro. E o grande motivo dele escrever esse livro era o reconhecimento de que o seu amor havia acabado, ou o amor de sua mulher por ele havia acabado. E ele relata também, um pouco para mexer com essa questão da instabilidade do dia a dia, das relações do dia a dia, ele escreve que a mulher havia deixado para ele um bilhete quando ela foi embora. E no bilhete, a mulher teria dito o seguinte: a gente sofre muito tempo sem saber. Os anos correram. Um dia, Joana, que era essa mulher, se foi embora. E não foi só. E aí, ela deixou escrito o seguinte: amei-te muito, mas cansei-me. Não me sinto feliz deixando-te, mas não é preciso a gente ser feliz para recomeçar. Essa fala, né, essa descrição deixada por Joana lá no bilhete, ela que havia ido embora, deixado o Legrand, e que o estimulara a escrever um livro sobre o cotidiano. Então é um livro dentro de outro livro, a gente não tem notícia, né, sobre, Camus não chega a descrever mais detalhes sobre esse livro do Legrand, mas ele dá a ideia de que o simples fato, né, também da estabilidade, das coisas que não mudam, das coisas que permanecem tais como sempre foram, esse fato pode se exteriorizar em uma forma de cansaço. E nesse nosso terceiro encontro, assim, lembrando, né, alguns aspectos importantes da obra do Camus até aqui, por último, ao destaque a um outro personagem, né, que é um padre. Em um momento de grande sofrimento, os religiosos são chamados a dar a sua opinião. E a pergunta que se faz aos religiosos é sempre a mesma, né? Por que a entidade divina, né, o ser superior, permitiu ou permite que as pessoas sofram? Se Deus é bom, por que há o sofrimento? Por que existe o sofrimento? Um padre chamado Panelu, Padre Panelu, ele é um jesuíta, ele é uma pessoa assim de um bom conhecimento, de boa cultura. Ele reúne todo mundo na catedral da cidade e faz um sermão muito vigoroso, lembrando as pessoas que a justiça divina se manifestava naquele momento no sofrimento, porque as pessoas haviam cometido faltas graves, tão graves que ele era incapaz de dizer quais eram, mas eram muito graves, porque eles estavam sofrendo e morrendo em virtude da punição divina. E, como se anuncia, Panelu é um padre, portanto está dentro do escopo do cristianismo, aliás, bastante presente na França, né, na cultura francesa de todos os tempos. Panelu justifica a dor e o sofrimento como uma espécie de depuração que Deus estava promovendo naquela cidade em particular para a salvação. E essa palavra salvação, Panelu vai usar muitas vezes, Camus coloca nos lábios de Panelu muitas vezes a palavra salvação durante a obra, durante todo o romance. Então fica aqui a ideia de que também, né, essa ideia de que há uma entidade superior, um ser superior, um Deus, que pune as pessoas porque as ama, aí Camus coloca esse tema também para reflexão. Porque em muitas situações, os leitores do livro vão perceber, quando crianças morriam da peste, que Camus coloca, né, nos lábios do Bernard, do médico, eram inocentes, isso tornava incompreensível a possibilidade de aceitar um Deus que punia as pessoas porque as amava. Bem, mas sobre punição de inocentes e sobre consequências da peste, isto são temas que vão povoar o nosso próximo encontro, que será o último, sobre esse livro tão precioso e tão importante para nossa reflexão, sobre o qual eu quis despertar a atenção de vocês para a leitura. Então, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.